Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a discussão destes relatórios, destes dois relatórios do Provedor de Justiça dos anos 2011 e 2012, acabam por ser um pouco o reflexo daquilo que é a situação do país. E, aliás, não será exagerado dizer que nunca nos últimos 36 anos foi tão necessário um Provedor de Justiça para defender os cidadãos dos poderes públicos, nomeadamente da atuação do Governo. Nunca nos últimos 36 anos os direitos fundamentais dos cidadãos estiveram tão desprotegidos como hoje e por isso também se ressalta da leitura destes relatórios a importância e o relevo que nos dias que vivemos de uma gravíssima crise social, de uma gravíssima crise económica, mas também uma crise política que tem como uma das suas dimensões o desrespeito, o ataque e a ofensiva que é desenvolvida pelo Governo contra direitos fundamentais dos cidadãos ainda reconhecidos na Constituição e na lei. Em todo este quadro, de facto, a intervenção do Provedor de Justiça assume uma particular importância e um particular relevo. E, senhoras e senhores deputados, estes relatórios confirmam a necessidade do Provedor de Justiça e são também o reflexo desta governação antipopular. De 2011 para 2012, como de resto já referiu o Sr. Deputado João Lobo, o número de queixas aumentou exponencialmente. Há um aumento de 7.700 queixas para 27.218 queixas apresentadas na Provedoria de Justiça e, em concreto, visando, obviamente, aquilo que foram os eixos fundamentais da ofensiva desenvolvida pelo Governo contra o povo, contra os trabalhadores, contra reformados, contra os jovens, contra, no final de contas, contra os direitos fundamentais de todo o povo português. Nos assuntos mais visados nas queixas apresentadas pelos cidadãos ao Provedor de Justiça, encontramos, obviamente, no topo das matérias as questões sociais, também as questões laborais, questões fiscais e também as questões relacionadas com a administração da Justiça e a segurança interna. Encontramos, senhoras e senhores deputados, no relatório de 2012, o relato de milhares de queixas sobre os roubos efetuados pelo Governo em matéria de subsídios de férias e de Natal, particularmente no Orçamento de Estado, a que necessariamente a Provedoria teve que dar resposta. Mas encontramos ainda nas questões sociais referências, por exemplo, às questões relacionadas com o abono de família, a questões relacionadas com pensões, às questões relacionadas com o desemprego, a questões relacionadas com dívidas e contribuições que esmagam aqueles que hoje foram duramente atingidos nas suas condições de vida e se vêem muitas vezes impossibilitados de cumprir as suas obrigações. Também necessariamente questões relacionadas com a aposentação e o direito à reforma. Em matéria de questões profissionais, senhoras e senhores deputados, encontramos queixas que têm a ver com limitações impostas em matérias, por exemplo, relacionadas com as carreiras e a progressão profissional, que necessariamente estão ligadas com aquilo que foi também a ofensiva do Governo, dirigida contra os trabalhadores da administração pública, contra a dignidade das suas carreiras e contra o seu direito à progressão e à defesa da dignidade das suas carreiras. Também queixas relacionadas com as questões de recrutamento e, obviamente, senhoras e senhores deputados, questões relacionadas com a mobilidade. Essa gazua com que o Governo, na altura de José Sócrates, procurou arrombar a estabilidade e a defesa e a segurança do emprego público e que hoje o PSD e o CDS e o Governo que apoiam utiliza de facto para liquidar o direito à estabilidade e à segurança nas carreiras profissionais. Em matéria de direitos dos contribuintes e dos agentes económicos, senhoras e senhores deputados, encontramos um sem fim de queixas que dão de facto ao Sr. Provedor de Justiça uma importância redobrada, por exemplo, em matérias que têm a ver com as execuções fiscais. E leio apenas esta passagem do relatório de 2012, que é de significativa importância, quando se diz no relatório, e cito, não é a gravidade da questão de fundo que mais choca, mas antes as enormes dificuldades que os cidadãos revelam sentir em conhecer, acompanhar e resolver de forma célere, esclarecida e informada os problemas com que se deparam em matéria de execuções fiscais. E isto, senhoras e senhores deputados, dá-nos um retrato de um Estado que esmaga os direitos dos cidadãos, que em particular em matéria de execuções fiscais dispõe hoje de todos os instrumentos para se impor e impor aos cidadãos uma situação relativamente à qual os cidadãos se veem praticamente desprovidos de instrumentos de defesa dos seus direitos e dos seus interesses.
Também ainda em relação a esta matéria, questões relacionadas com a atuação da banca e das seguradoras, questões relacionadas com os serviços básicos às populações na área da água, da saúde, na área da água, da energia, dos transportes ou das telecomunicações. Senhoras e senhores deputados, em matéria de justiça e de administração interna encontramos alguns dados relevantes, dos quais se destaca necessariamente um aumento de 160% de queixas relacionadas com a atuação dos serviços e forças de segurança, que apesar de não ter em termos absolutos um número muito significativo ou importante neste relatório, ainda assim deve motivar esta Assembleia da República uma particular preocupação com aquilo que tem a ver com o respeito e a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente perante possíveis tentativas de instrumentalização por parte do Governo que, em relação às forças e aos serviços de segurança, possa querer encontrar aqui uma forma de corresponder àquilo que é a contestação política e social de que o Governo vai sendo alvo. Para terminar, senhoras e senhores deputados, e deixando de parte necessariamente uma análise mais aprofundada relativamente àquilo que são outros direitos fundamentais dos cidadãos na área da educação, na área do serviço prisional ou até na área da saúde, onde há um número muito significativo de queixas relacionadas com as taxas moderadoras, temos que dizer que a intervenção do Sr. Provedor de Justiça de facto acompanhou as exigências que foram colocadas e até com exemplos com uma leitura dos poderes legais e nunca ultrapassando esse enquadramento legal e constitucional dos seus poderes, o Sr. Provedor de Justiça atuou com autonomia e independência em relação ao Governo, de que de resto é exemplo a intervenção que assumiu em matéria de fiscalização da constitucionalidade. Senhoras e senhores deputados, para terminar, uma última referência que tem a ver com o cumprimento das recomendações do Provedor e aquilo que há, o muito caminho que há ainda a fazer nesta matéria. Há de facto a necessidade de que, em matéria de cumprimento das recomendações do Sr. Provedor de Justiça, todas as entidades públicas, com o Governo e a administração pública à cabeça, assumam a necessidade de cumprir atempadamente e cabalmente as recomendações do Sr. Provedor de Justiça e por isso também fica aqui a posição e o contributo que o PCP dá em relação à necessidade de acompanhar mais de perto e de exigir a toda a administração pública e em particular ao Governo o cumprimento dessas recomendações e o respeito, afinal de contas, por aquilo que é a intervenção do Provedor de Justiça em defesa dos cidadãos e em defesa de um dos mais importantes pilares do regime democrático, que são os seus direitos fundamentais.